Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria abraçar a comunidade do nosso canal, né? Do nosso canal no YouTube, J. Jorge Damas Martins. E hoje apresentar um tema bem assim, estudado, analisado com calma, que é falar do gênio e do genial Milarepa, né? O grande yogi tibetano, o mais famoso de todos, o mais popular. Então, para mim é uma alegria muito grande apresentar esse tema e levar a oportunidade da reflexão profunda sobre a vivência real do budismo, né? Então, assim, sem mais delonga, vamos para o nosso estudo, né? Eu queria aqui apresentar inicialmente a grande mensagem, isso que é importante, do budismo, mas numa visão aqui do Ocidente, para nós, né? Porque essa é a realidade. Nós nascemos no Ocidente, então nós não podemos fugir das nossas realidades, da nossa realidade, da nossa base. Então nós vamos mergulhar realmente no budismo, mas vamos sempre que possível buscar a compreensão dentro da tradição nossa, que é a tradição ocidental. Muito bem. Como que esse tema surgiu? Qual foi a motivação desse tema, né? Aonde que o Milarepa se ambientou, o que significa o nome dele, tanto no passado como no presente, no futuro. Nós vamos ver como é que foi a colheita do karma da sua vida pessoal, porque todos que vêm aqui têm um karma a cumprir, né? Como ele antes se enveredou pela magia negra, depois foi buscar uma mentoria branca, como o mestre dele ensinava a ele através de canção, ou melhor, através da música, né? Como que ele era inspirado e aprendia através da mensagem musical, e mensagem musical de improviso, né? Aí, então, nós vamos pegar uma dessas canções do mestre dele e vamos analisar par e passo, né? Então, nós vamos falar da primeira parte dessa canção, a mensagem do cancioneiro. Depois vamos aprofundar um pouquinho no conteúdo original do budismo, né? Vamos continuar na segunda parte dessa canção. Na segunda parte dessa canção, ele chega no auge, podemos dizer assim, da mensagem dele, quando ele fala do pensamento que cavalga o pensamento. Ou melhor, do pensamento original, que deve cuidar, administrar, bridar o pensamento secundário. E aí fecha-se a canção com a terceira parte dela. Por fim, o seu mestre, Marpa, dá as recomendações finais para ele seguir mundo afora, levando a mensagem do budismo, né? Se despede fazendo uma ceia mística, mostrando os seus poderes, os siddhis deste mestre, né? E mostrando que tudo é impermanente, que não se deve ficar preso absolutamente a nada. O segundo, ele dá a força do exemplo dele para que ele, pelo exemplo, possa sempre ensinar a Marpa, porque mais importante do que a palavra é o exemplo. Fala da necessidade do seu discípulo, Milarepa, estar unido a ele, sintonizado às forças cósmicas através da fé, e aí chegar à plenitude nirvânica, o estado de iluminação. E esse os temas que nós vamos abordar. Inicialmente, vamos falar da motivação. O que nos motivou esse estudo, né? Então, a motivação foi o congresso
agora em 2023, em novembro, do dia 2 ao dia 5 de novembro de 2023, quando, na cidade de Paulo de Fronten, nos reunimos com a comunidade da Aliança da Fraternidade para o 19º Seminário de Petrobaldi, né? Já temos aí um caminho bem percorrido, né? E Petrobaldi, no seu último ano aqui entre nós, em 1971, é lógico que ele morreu no início de 72, mas como escritor da obra dele, foi onde ele bota o ponto final, foi em dezembro de 71. Em março, teria, então, podemos dizer, um encontro de Petrobaldi em Brasília, ou um seminário de Petrobaldi em Brasília, e esse encontro, que o Baldi não pôde estar presencialmente, ele deu uma inspiração e achou muito interessante o título, Introspecção Silenciosa e Meditação. Então, repare que a mensagem do último encontro de Petrobaldi com ele aqui entre nós foi esse tema, introspecção silenciosa e meditação. Então, pegamos esse motivo para realizarmos o 19º Seminário de Petrobaldi. E por que, nesse seminário, falarmos de Milarepa? Petrobaldi, no seu livro Problemas Atuais, ele tem um capítulo muito interessante sobre o livro tibetano dos mortos. Ele tinha feito uma visita à cidade maravilhosa de Campo do Jordão, na fazenda de um amigo, e ele viu na estante desse amigo o livro tibetano dos mortos, não confundir com o livro egípcio dos mortos, né? E esse é um livro, que é o que nós temos também, que foi traduzido traduzido do original do Tibete para o inglês pelo Lama Sandupi, né? E Petrobaldi, com esse maravilhoso livro na mão, estudou e ali mesmo começou a se inspirar para escrever esse capítulo do livro Problemas Atuais, o livro tibetano dos mortos. Ele antes faz uma introdução com 2 capítulos interessantíssimos sobre a teoria da reencarnação. E ele conclui com esse capítulo do livro tibetano dos mortos. Esse livro, ele não está sozinho na coleção do Lama Sandupi, né? Por quê? Porque há uma série de outros livros tratando disso. O primeiro é o livro tibetano dos mortos. Depois nós temos o livro tibetano da grande libertação. Nós temos também o livro A Yoga Tibetana e as Doutrinas Secretas. E, por fim, nós temos o 4º livro da série, que é Milarepa, A História de um Yogi Tibetano. Então, eu resolvi fazer um estudo sobre esse trabalho, fazer um estudo sobre o livro tibetano dos mortos, evidentemente baseado em Ubaldi e em outros conhecimentos, mas eu quis começar pelo exemplo. Achei que era mais fácil para mergulharmos no pensamento do budismo tibetano, indo através de um exemplo, de um caso vivido, que é do genial Milarepa, né? Depois, mais para frente, já baseado nesse estudo, a gente pode aprofundar, né? E entrar, por exemplo, em um maior conhecimento do livro tibetano dos mortos. Mas saiba que Milarepa é um vivenciador do conteúdo do livro tibetano dos mortos, o Bardo Thodol, tá? Então, partamos então para um exemplo vivido da mensagem do livro do Bardo Thodol. Qual é a ambientação? Aonde que vivia Milarepa, né? Ele vivia no Monte Everest, que lá na região dele é conhecido como Sagarmatha, que fica no Tibete, a mais de 8.800 metros de altitude.
fica verdadeiramente na fronteira entre o Nepal e o Tibete que pertence, no caso, à China. Evidentemente que os homens sempre tiveram o ideal de escalar o Everest, né? Dominar a montanha sagrada. Quando Milarepa queria dominar a grande montanha ou se utilizar da montanha para dominar a si mesmo. Os homens pensam em dominar a natureza, mas é um caminho, é um esforço louvável. E aí existe, aí nós aqui nesse desenho traçamos aí uns 5 caminhos principais em que os homens tiveram a oportunidade de escalar essa montanha sagrada e extremamente difícil e perigosa. Né? Esse nome Everest, né, diferente do nome, então, como nós vimos, usado lá no Nepal e no Tibete, esse nome é em homenagem ao grande George Everest, da Royal Geographic Society, né, que ele foi diretor. Né? Ele era um inglês, nasceu em 1865 e foi diretor dessa Geográfica, dessa revista, entre 1790 a 1866, né? E foi os seus próprios correligionários e seguidores que deram a esse monte, aonde que o objetivo dessa sociedade é fazer a pesquisa do mapeamento ali de toda a Índia britânica, e ele, como um grande idealizador, George Everest, foi dedicado, então, esse nome a ele. E, popularmente, aqui no Ocidente, ficou conhecido como Monte Everest, em homenagem a esse George. Agora, nós queremos entrar já no grande venerável Milarepa, e nós queremos entender o nome dele a nível do passado, dos seus descendentes, a nível do presente e a nível do futuro. Né? Vamos analisar, então, devagarzinho. Ele nasceu na aldeia de Kia, no Tibete, colado ao Nepal. Ele foi um grande mago, ou melhor, um grande médium com poderes paranormais incríveis, vocês verão. Né? Ele foi um yogi, porque depois ele vai se dedicar ao mistério da união divina. Ele foi poeta, foi músico, por isso que aqui, nessa representação, aqui nessa figura, ele está com as mãos no ouvido, porque ele era considerado poeta e grande cantor, né? Em que ele ouvia da natureza, ouvia dos seus mestres e depois transmitia em forma de música. E ele era partidário do budismo tântrico tibetano. Né? Muito bem. O seu nome era Mila Topoga. Né? Topoga quer dizer boa voz, aquele que ouve com prazer. Então, já no seu nome, já tinha a característica interessante de como seria a sua missão. Ele levaria a mensagem do budismo tântrico através de canções. Uma outra coisa muito interessante, que nós temos que o nascimento dele, registrado em termos de tradição em 1040, e a sua morte, a sua desencarnação em 1123. Agora é interessante que lá no Tibete eles fazem o mapa astral, né, e registram o horóscopo da pessoa, não só na data do seu nascimento ou da sua encarnação, mas registram também o seu nascimento ou o seu renascimento no plano espiritual na data da sua desencarnação. No primeiro horóscopo, nós temos o que ele veio fazer aqui. No segundo horóscopo, qual vai ser a continuidade da sua missão no plano espiritual ou também em possíveis reencarnações no futuro. Então, no primeiro, no seu nascimento, na sua missão aqui entre nós, ele é do horóscopo do dragão macho de ferro, que traz, em síntese, a ideia da criatividade e da justiça. Então, foi isso que era
a sua mensagem. Era uma mensagem de criatividade, daí ele usar a música, a arte, e ao mesmo tempo de justiça, ou de ajustamento do ser com a sua origem espiritual. E na morte, naquilo que acontece depois da sua desencarnação, ele é do horóscopo lebre aquática fêmea, que é o ouvindo atento e perseverante. Então, a partir daí, ele seria sempre aquele que estaria com o ouvido atento ao som cósmico, à energia cósmica, à lei divina. Como disse Jesus, tudo que eu ouvi do meu Pai. Então, ele estaria, assim, sempre nessa correlação divina com a lei, com o som cósmico. E isso com perseverança, sempre, né? Sem nunca mais desanimar. Interessante essa ideia do horóscopo para a missão da encarnação e para a missão depois da desencarnação. Muito bem. Ele é conhecido como Jetsu Milarepa. Jetsu quer dizer o venerável. Então, ele é considerado o venerável Milarepa, né? Repare que esse nome, venerável, nós temos aí para ministra veneranda, né? Na maçonaria, nós temos aquele que administra a casa maçônica, como venerável. Então, aqui é um título de louvor, de respeito, né? E o seu nome, Mila, veio do antepassado. Mila quer dizer ó homem, né? E veio do antepassado dos seus descendentes que exorcizavam os maus espíritos, né? Então, esse nome veio dos descendentes que já tinham características no campo da magia e no campo do exorcismo. E os próprios obsessores, espíritos atrasados, chamam: ó homem, como você é poderoso, você consegue nos dominar, né? Ou melhor, consegue fazer o exorcismo, ou a desobsessão, ou a cura espiritual. Ao mesmo tempo, ele era Mila Repa. Repa seria nada mais, nada menos do que a característica, como se aqui nós falássemos do frade, né? O frade Francisco, da cidade de Assis. Então, seria o frade, né? Como que ele se vestia. Então, é a característica de se vestir de algodão, de branco, a veste dos ascetas da escola Cagiúpita, que é impressionante, porque lá é um frio imenso, né, no Tibete, no Everest, e eles se vestindo assim com uma roupa de algodão mostram que tem um calor vital. Ou, em outras palavras, que a Kundalini, o fogo serpentino, a energia cósmica enroscada em nós mesmos, no chakra Muladhara ou no chakra básico, começa a despertar e gera um calor psíquico, né? Por isso que Francisco de Assis sentava na neve, fazia bonequinhos de neve, né? Então, ele já tem um controle sobre a natureza, um controle sobre o frio, porque ele já desperta um calor psíquico e pode ser se vestir assim, com uma vestimenta de algodão. E com isso ele sente esse ardor vital, ele sente conforto físico mesmo estando no Tibete, e esta energia nada mais é do que a força diretriz do desenvolvimento espiritual. É conforme que essa energia vai subindo nos diferentes chakras, nós vamos fazendo determinadas manifestações de conhecimento, né? E assim nós temos, podemos dizer, a diretriz do nosso processo de conhecimento, ou de intuição, ou de desenvolvimento espiritual. Bom, aqui nós temos uma pintura representando, um desenho representando a caverna que o Milarepa ficava para meditar, nessa caverna, né? E como diz lá a passagem, né? Entra no vosso quarto, fecha a porta. Então, ele tinha um espaço físico para fazer o seu recolhimento e a sua meditação, né? Para viver em solidão e transformar essa solidão através do canto em solidariedade para o mundo, né? Para todos aqueles que seriam os seus discípulos e seguidores.
E agora vamos falar que ele reencarnou aqui. Se ele reencarnou aqui, teve um karma para recolher. A primeira coisa é que quando a gente reencarna, nós nos deparamos, e não tem como ser diferente, com o núcleo familiar. Então, o seu pai, o senhor Mila Cherab Giatsen, né, era um homem muito rico, muito respeitado, casado com a senhora Niatsá, que era a mãe muito querida do Milarepa, e que ele tinha também uma irmã chamada Peta, né? O que acontece é que ele ficou órfão de pai aos 7 anos de idade, e aí começa a colheita do grande carro. A vida que estava muito boa, muito fácil, com muitos recursos e com muita segurança, né? De repente ficou tudo nas mãos de terceiros, porque a mulher não tinha condição, a esposa não tinha condição, porque não se dava isso para a mulher naquela época, de administrar os recursos do falecido marido. Quem tinha de administrar era o filho. Como ele era menor de idade, ele teve de ter a tutela dos seus tios, né? E os seus tios vão provocar miséria, e mais do que miséria, humilhação na vida da família de Milarepa, na sua mãe, na sua irmã e nele, né? E aí vai gerar toda uma situação negativa que ele, infelizmente, vai enveredar por caminhos não corretos, né? Caminhos do erro, né? E aí ele acha que ele pode resolver esse problema da miséria e esse problema da humilhação, tanto ele quanto os seus familiares, principalmente a sua mãe, através da magia negra. Se ele tivesse o poder da magia negra, ele poderia destruir os seus tios e rever a sua condição de poderio financeiro e social. E ele, então, começa a pesquisar e a buscar orientadores magos, né, no campo da magia negra, que nada mais é do que a carta do mago que nós estamos vendo ali do tarô. Ele tem muitas coisas para fazer, muitos poderes para fazer, só que ele usa o poder cósmico não para a positividade, mas para a negatividade. Então ele vai provocar a vingança, a magia negra, se utilizando da religião primitiva, não budista, a religião primitiva lá do Tibete, tá? E aí ele faz um caminho de descida. Para Vitimarga, Marga é caminho, é um caminho de descida, ou melhor, o caminho de involução, né? Então, podemos dizer que ele retroagiu negativamente, vivendo toda uma condição animalesca, provocando tempestades de pedra, prejudicando demais a lavoura e as pessoas, provocando enchente, aguaceiros incríveis. Ele tinha, então, o controle da natureza. Através dos ventos, ele destruía também a agricultura, gerava muita fome, muita peste, muita falta d'água, muita água em exagero, né? Muita gente destruída e mortes. Teve uma vez só que, num controle da mente, ele matou 35 de uma vez, né? Então, realmente, ele usou esses poderes para a negatividade. Só que depois de tudo isso, ele se deparou com a seguinte coisa: uma profunda desilusão. E ele se deparou com o Maya, que é a grande ilusão. Primeiro, não adiantou nada, porque a sua mãe morreu. A sua irmã se perdeu na vida. Olha, e os bens dele foram todos deteriorados. Sua casa desabou, ficou velha e tal. Então, não adiantou nada. Ele foi buscar esse caminho, e esse caminho só redundou em desilusão, em morte, em perda, em desequilíbrio e etc. Então ele resolveu mudar de direção e ver se pela magia branca ou pela mensagem positiva da mediunidade ele pudesse realmente se transformar e melhorar a sua vida e resgatar os seus problemas.
Então, ele vai buscar uma mentoria branca, ou melhor, ele vai buscar mentor positivo, né, dentro do ramo do budismo, não da religião primitiva do Tibete, para dar uma orientação evolutiva para a sua vida. Bem, esse mentor é chamado de Marpa Lotsana. O Marpa é o seu professor, nasceu em 1012 e desencarnou em 1097. Ele era conhecido como o tradutor, logo uma pessoa muito sábia, um escriba. Ele trazia os textos da Índia para traduzir para o Tibete. Né? E ele era casado, mostrando uma parceria de profunda harmonia com a esposa chamada Damema, né? E aí formava uma união yang-yin em perfeita harmonia, né? E é a quebra do imperador com a imperatriz, do masculino com o feminino em harmonia. Bem, aí agora diante desse mestre que é Marpa e diante da doçura da Mema, que o nosso Milarepa vai se encontrar, vai viver, ele vai começar a participar dessa comunidade. Mas vamos ver um pouquinho de história sobre Marpa, né? Tudo começa com o nosso eu divino. Essa é a sucessão espiritual. O nosso eu divino, o Cristo interno, ou como eles chamam, o Buda celestial, Dorje Shang, que em sânscrito é Vacharadhara, que é o guru divino, idêntico ao Adi Buda, o primeiro Buda, que é o Buda primordial, o Buda do Dharmakaya, aquele que se manifesta aqui para nós em termos de bênçãos, de compaixão, né? Que nada mais é do que o si mesmo, o eu divino, ou o Cristo interno, se quiser. Né? Ou o reino de Deus, que não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, né? O eu superior. Né? A sua cor é o azul escuro, que é a cor da essência da iluminação. E ele revela a graça, que é a de graça. Né? Dele emana toda a graça. E se nós quisermos encontrar a felicidade, já diz Jesus, se alguém disser do Cristo, ele ali, ele acolá, não vá, não crede, porque antes de tudo ele está dentro de vós. E é dele que se derrama toda a graça que é de graça. Bom, muito bem. Na história da sucessão, ou da raça, podemos dizer assim, dos grandes yogis que chegará a Milarepa, o Tilopa, que viveu dos anos 988 a 1069, Tilopa teve esse grande encontro cósmico, esse grande encontro com o Adi Buda, ou com o Dorje Shang, né? E agora, com essa revelação espiritual, ele vai levar a mensagem para os seus discípulos. É sempre assim, ide pregai. E ele encontra um discípulo maravilhoso chamado Naropa, que viveu do ano de 956 ao ano de 1041, e ele vai passar a mensagem para Naropa. E Naropa vai fazer a mesma coisa, vai levar a mensagem do ide pregar. Então, nós temos aqui a sucessão dos Budas, ou melhor, a sucessão dos mentores. E assim a vida vai se fazendo. Ora, e aí nós chegamos no Marpa. Então, agora nós vamos entender que quando o Marpa faz uma prece, ele dirige ao seu guru que está acima dele, que é o Naropa. Quando o Milarepa faz uma prece, ele se dirige ao seu guru presente, que é o Marpa, né? Mas não importa, todo guru é visualizado como sendo o ser divino, aquele Cristo interno ou Adi Buda. Não importa se é Naropa, não importa se é Tilopa, não importa se é Marpa, o importante é que todos eles trazem a manifestação do eu divino. É interessante que se perguntou a Jesus quem é o Pai, mostra-nos Jesus, o Pai. E ele disse, eu já estou tanto tempo convosco e ainda não reconhecem o Pai. Então é porque todo guru é a manifestação do Pai, ou do Cristo interno, ou do Adi Buda. Né? Então nós estamos aqui nessa linha de sucessão. Quando o Marpa ora, ele pensa
no seu mentor, o Naropa. Quando Milarepa ora, ele pensa no seu mentor presente, que é o Marpa, mas, no entanto, quando todos eles oram, a ideia é sempre pensar no eu divino. E aí nós vamos ter uma canção, entre muitas canções que Marpa passa para o nosso Milarepa, né? Eu destaquei uma muito bonita, e nós vamos ler aqui essa canção, nós vamos ler a letra dessa canção, que é o ensino que Marpa passa para Milarepa, e que é o tema, podemos dizer, da nossa meditação e introspecção silenciosa. Então, vamos lá. E como que ele fez essa canção? Depois dele ter se apresentado para o Milarepa, né, o Marpa se apresentado como Milarepa, tendo terminado esse comovente discurso, o guru entoou a seguinte canção de improviso. Então ele cantava ensinando, mas de improviso. É a voz da intuição, é a voz da criatividade. E aí começa assim a canção. Vamos ler a canção toda, depois vamos analisar para e passo. Obediência, adoração ao amável e gracioso Guru. A meditação sobre o seu exato constitui em si um texto sagrado. O desejo em excesso provoca confusão mental. Por isso, guarda em teu coração estes sábios preceitos. Muitos issos aparentes não são o isso. Muitas árvores não dão nenhum fruto. Todas as ciências não constituem a verdadeira sabedoria. Adquiri-las não é adquirir a verdade. Falar em excesso é de pouco proveito. O que enriquece o coração é riqueza sagrada. Desejas a tua riqueza? Então guarda isso. A doutrina que subjuga as paixões desprezíveis é o nobre caminho, lá de Buda. Desejas um caminho seguro? Trilha, então, este. Um coração satisfeito é o rei mais nobre. Desejas um nobre mestre? Busca, então, este, que é um coração satisfeito. Né? Abandona o mundo de prantos e de dores. Faz das cavernas solitárias a tua casa paterna, e da solidão o teu paraíso. Que o pensamento que cavalga o pensamento seja o teu incansável corcel, o cavalo. O teu corpo, o teu templo repleto de deuses, e a devoção incessante, a melhor das drogas ou remédio. A ti, ó enérgico, diz Marco, a ti, ó enérgico, conferi o ensinamento que contém toda a sabedoria. Tua fé, o ensinamento e eu mesmo somos uma mesma coisa. E possa esta perfeita semente da verdade, confiada assim a meu filho Milarepa, produzir sua folhagem e seu fruto, sem corrupção, sem dispersão, sem fenecimento. Essa é a canção que vamos analisar, né? Então, vamos lá, vamos para a primeira parte dela. Vamos dividir a canção em 3 partes, né? Então, a mensagem do cancioneiro ou a mensagem de Marpa, a primeira parte. Tendo ele terminado a sua apresentação a Milarepa, ele cantou de improviso ou de forma criativa. Vamos lá. Obediência, adoração ao amável e gracioso Senhor. A meditação sobre os seus atos constitui em si mesmo um texto sagrado. Vamos lá. Obediência. É uma das palavrinhas lá da trilogia de Francisco de Assis, né? Pobreza, castidade e obediência. Muito bem. Então, o que é obediência? Vós sereis meus amigos, disse o Cristo, se fizerdes o que eu vos mando, no cumprimento da lei. Essa é a obediência. Adoração ao amável e gracioso Senhor.
quem é esse Senhor que a gente deve adorar? O Marpa adorava o Naropa, o Milarepa, o Marpa, e aí podemos resumir que todos devem adorar o Adi Buda, que é o Cristo. Né? A ninguém chameis mestre na terra, pois só tendes um mestre, que é o Cristo. Né? Muito bem. Depois ele diz, a meditação sobre os seus atos, sobre os seus fazeres, sobre os seus exemplos, constitui em si mesmo o texto sagrado. Então, o grande texto sagrado é a gente meditar sobre o que o mestre fez, mais do que o que o mestre falou. É importante a fala dele, sim, mas a fala tem que ser derramada em atos. E o próprio ato em si é o texto mais sagrado. Né? Então, os atos são os exemplos, é igual ao texto. Jesus se dizia que era mestre. Me chamais mestre? Sim, eu sou. Né? A revelação que ele trazia é o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Né? Tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai vos tem dado a conhecer. A lei dele é uma palavra de vida e as suas obras são os seus testemunhos. Logo, diz Jesus, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, aí nós temos a união da mensagem do mestre e dos atos do fazer. Então, a palavra, o fazer e o mestre é tudo a mesma coisa. E a origem é a mesma, é a origem divina. Continua a canção de Marpa. O desejo em excesso provoca confusão mental. Por isso, guarda em teu coração esses sábios preceitos. Muitos issos aparentes não são isso. Muitas árvores não dão nenhum fruto. Todas as ciências não constituem a verdadeira sabedoria. Adquiri-las não é adquirir a verdade. Falar em excesso é de pouco proveito. Então, vamos lá. O desejo em excesso provoca confusão mental. Mas o que é o desejo? Desperta o balde inicialmente pelo lado positivo. Olha o que ele fala do desejo. O desejo é o estímulo necessário para toda conquista. Continua a elevação, da contínua elevação, perdão. Da contínua elevação. Então, se você quiser continuamente se elevar, você tem que desejar essa elevação. Está no livro Fragmentos de Pensamento e Paixão. Agora, o excesso do desejo, que o budismo chama de tanha, em Pali, né? Essa tanha é o desejo animalesco, é o desejo de posse, é o desejo de não pensar em crescer, em ascender e evoluir, e sim de tomar, de guardar, de reter. Aí nós temos tanha, e aí é o perigo. Esse que é o desejo em excesso que provoca confusão mental. Mas o desejo positivo não tem problema. Repara que o próprio Milarepa fala assim, ó Yogi, tu que realiza todos os desejos, olha, então o próprio Milarepa realiza todos os desejos, mas todos os desejos do bem, que libertam, não que aprisionam. Ora, há uma outra passagem do livro de Milarepa que diz, né, os bons desejos são os desejos que elevam, que transformam. Muito bem. Então, a gente tem que entender bem que tem o desejo que aprisiona, que é tanha, e tem o desejo de ascensão, que liberta. Os muitos issos aparentes não são o isso. Então, as coisas daqui do mundo são passageiras. É ilusão, é maiá, é o antissistema. O isso verdadeiro é o sistema, que é Deus, é a realidade da divina. Então, diz aqui a passagem, isso é, e vendo isso, tereis visto o todo. Mas esse isso, que se vê, que vê o todo, porque tudo está no todo, ou o todo está em tudo, é a mensagem do eu divino, do Cristo interno, de Deus. O resto, tudo é ilusão, é passageiro. Então, não confunda as coisas externas passageiras com aquela que é eterna e que é espiritual. Então, não confundam o mundo da matéria
o mundo do espírito. Muitas árvores não dão nenhum fruto. É o caso da figueira sem figos, lá de Jesus, que está em Mateus, né? Ele chegou, a figueira tinha muita folhagem, mas não tinha algo para comer, não tinha figo, né? Todas as ciências não constituem a verdadeira sabedoria. Então, olha como Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1. A ciência incha, mas o amor satisfaz. Então, você pode ter uma ciência toda inchada ou uma árvore cheia de folhas, mas não ter essência, não ter substância. Uma ciência que é voltada para o mundo do desparatividez, para o mundo dos interesses materiais, do utilitarismo, do excesso de aquisição, e etc., e que não leva à felicidade. Adquiri-las não é adquirir a verdade, não é adquirir esses issos, essas coisas, essas folhagens que nós vamos ter a verdade. E também falar em excesso é de pouco proveito. Por isso que fala o Salmo no capítulo 46, versículo 10, do rei Davi. Aquietai-vos ou silenciai-vos e sabeis que eu sou Deus. O grande mestre é aquele que, falando pouco, diz muito, né? A sabedoria é de prata, né? A palavra são de prata. O silêncio, a sabedoria é de ouro. A canção continua. O que enriquece o coração é riqueza sagrada. Desejas a tua riqueza? Então guarda isso. A doutrina que subjuga as paixões desprezíveis é o nobre caminho, que é o nobre caminho lá do budismo. Desejas um caminho seguro? Trilha então este, o nobre caminho. Um coração satisfeito é o rei mais nobre. Deseja o nobre mestre? Busque então este. Então, a doutrina que subjuga as paixões desprezíveis é o nobre caminho, conhecido no budismo como Magga Satya, o óctuplo caminho, o Atarajika Marga, o caminho para sair do sofrimento. É também chamado de Arya Marga, o Arya ou nobre caminho. Ele é dividido em 3 fases: o caminho para sair do sofrimento, o processo e o resultado. Então, primeiro tem a informação, né? Existe um caminho que te tira do sofrimento. Depois vem com o processo, e sem o processo, sem a aplicação, não se sai da situação desagradável. E, por fim, se você realizar o processo, você chega ao resultado. E o resultado é aquilo que o próprio caminho deseja. Por isso que diz Jesus, eu sou o caminho, mas ele não caminha por ninguém. O processo está no seu evangelho, e o resultado é a vivência dele, que é a iluminação, né? E continua aqui o texto. Um coração satisfeito é o rei mais nobre, né? E nós botamos aqui uma nota dizendo: o discípulo que trilha está destinado a ser um coração nobre, rei, uma pessoa santa. Então, o que é o rei mais nobre? Uma pessoa santa. É aquele que domina a carruagem da sua vida, que é CEO da sua vida, né? Administrador fiel da sua vida. Não segundo aquilo que ele quer, mas segundo o que a lei cósmica ordena. Ele está inserido na sua hierarquia de função a própria lei cósmica. Aí ele passa a ser CEO de si mesmo, administrador fiel, como nos fala a parábola. Vamos lá no budismo analisar com cuidado o que quer dizer esse nobre caminho, né? Porque a solução para nos afastarmos das nossas dores, diz a canção de Marpa, está em buscar o nobre caminho. O que o budismo fala disso? Evidentemente, nós temos que lembrar que o Siddhartha Gautama, ele viveu trancado no palácio, com todo luxo, com toda a condição de vida, sem dor, sem problema, só com alegria, boa música. E o seu pai o deixava ali trancafiado, como numa gaiola de luxo, para que ele não se deparasse com o mundo aqui fora, que é a realidade, que é o mundo da dor,
da morte, da velhice, etc., que é o antissistema. Ele acaba um dia se libertando dessa grade da ilusão sárica, e ele se depara com a realidade da vida. E ele resolve, então, fazer uma busca de compreensão desses problemas, porque se sofre, né? Então, ele, depois de muito meditar, ele percebe as chamadas as 4 grandes verdades. A primeira verdade: a vida é difícil, dukkha satya. A vida é difícil no sentido de que a vida é sofrimento, muito complicada, sofrimento. Agora, a vida é difícil, diz Buda, por causa do excesso do apego, ou melhor, por causa de Tanha, aquele apego ao mundo desenfreado em forma negativa, em forma involutiva. Mas aí Buda nos dá uma esperança, há uma possibilidade de libertação. Qual o caminho para essa libertação? É o chamado o nobre caminho, ou o caminho óptimo, que ele divide em 8 partes. Seguindo esses 8 princípios, né, nós vamos chegar à libertação. Terminaremos com o apego. Terminando com apego, você acaba com o sofrimento, né? Então, é isso que Buda diz: existe o sofrimento. O sofrimento é por causa do desejo desenfreado. Existe uma maneira, um processo de acabar com esse desejo desenfreado. É seguindo o caminho óptimo. O caminho óptimo, né, ele é dividido em 3 partes. A ética, que é sila, a meditação, que é samadhi, e a sabedoria, que é panna. Então, aí nós temos essas 8, o caminho óptimo, dividido em 3 partes: ética, meditação e sabedoria. Mas se vocês olharem aqui na projeção, no nosso slide, eu boto a sabedoria na frente, a ética no meio, a meditação embaixo, porque não existe uma regra. Não existe uma regra correta, porque não tem como você fazer uma meditação perfeita se você não tem sabedoria. Como você vai ter sabedoria se você não tem ética? Como você vai ter ética se não tem sabedoria? Como fazer meditação sem ter ética? Então, é por isso que é a roda do budismo. E nós colocamos aqui a figura dessa roda do budismo, que é a roda da vida, que mostra que todos esses princípios estão unidos. Vamos começar pela sabedoria, panna. Então, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte da sabedoria, o início da sabedoria, você tem que ter um entendimento correto. O que é correto? Correto denota plenitude, coerência em sânscrito, o que possui sentido de perfeito, de ideal. Então, qual é o entendimento ideal? Qual é o entendimento perfeito, correto nesse sentido, né? Sede perfeito, sede correto, seja pleno, tenha por ideal, como diz lá o Jesus, né? Sede perfeito, como o Pai é perfeito. Então, viver em plenitude, em harmonia com a lei. Então, primeiro, o entendimento correto. Mas não é um entendimento aqui das coisas mudando, é um entendimento do caminho de libertação, de como se afastar desse apego, desse tanha, que provoca tanto sofrimento. Então, ter um entendimento disso para poder agir corretamente. É lógico que para ter um entendimento, também tem que ter a informação correta. Eu tenho que ter também um raciocínio correto. Eu tenho que ter a experiência correta, viver, para saber que realmente dói, que é complicado, e que eu posso viver um caminho oposto e ter uma experiência positiva. Tá? E logo tudo parte também da ideia do pensamento correto, porque o pensamento correto, ou o pensamento originário, primordial, que vai me levar ao entendimento, à informação, ao raciocínio, à experiência correta. Por isso que mais lá na frente nós vamos falar do pensamento que cavalga o pensamento, ou do pensamento primordial que deve dominar todos os nossos outros pensamentos, que devem estar amarrados, controlados pelo pensamento original. Senão a gente fica, como diz Ramakrishna,
como um macaquinho pulando de galho em galho, e a mente não para e fica completamente confusa, como nós vimos na canção, né? Fica confusa. Bom, depois também tem que ter ética. E a ética na linguagem correta. Essa linguagem correta não é só em falar coisas chulas e tal, não falar coisas chulas, né? Mas essa linguagem correta no sentido também dos cânticos, no sentido dos mantras, no sentido de vibração. Porque palavra, antes de tudo, é som, é energia, é vibração. Eu tenho que também ter uma ação correta. Ação, quer dizer, os meus atos têm que ser corretos, coerente com a sabedoria, buscando a libertação do apego. Uma outra coisa, eu tenho que ter um meio de vida correto. Eu não posso querer tudo isso, querer uma libertação e não viver de forma correta. Então, o agir segue o ser, falavam os antigos romanos, né? Então, o meu agir, a minha vida, tem que ser coerente com a minha busca de um controle perfeito da vida. E aí eu tenho que buscar a meditação. Então vem um esforço correto. Muita gente pensa que é um esforço aqui na vida. Não, é um esforço correto no trabalho de reflexão, de intuição, de meditação, usando tudo que você possa usar, usando música, usando alimentação, usando respiração, usando o posicionamento do corpo, usando a prática de ensinar os outros, de ensinar a si mesmo, de boas leituras. Então, fazer um esforço correto para o campo da reflexão, da meditação. Ter uma atenção correta, não é fazer por fazer, mas fazer com atenção. Saber o que você está fazendo. A atenção no budismo é fundamental. Estou comendo? Estou comendo. Estou bebendo? Estou bebendo. Estou andando? Estou andando. Né? Então, eu tenho que saber bem como eu estou agindo para ter um controle sobre a minha situação de vida. E, por último, a concentração correta, que a gente chama do samadhi. A concentração correta é com o centro. Concentrar. Com o centro. Ou centrar em si mesmo, no si mesmo, no eu divino, no Adi Buda, no Cristo interno. Esses são os princípios do budismo. Seguindo essa sabedoria, essa ética, essa meditação, eu me livro de Tanha. Me livrando de Tanha, eu consigo fazer com que a vida deixe de ser sofrimento e passe a ser a paz do Nirvana. Esse, então, é o caminho nobre que a canção fala que o Milarepa deveria seguir, e não existe outro caminho. E quem segue esse caminho passa a ser rei de si mesmo, porque passa a ter o controle sobre si mesmo, segurar as rédeas do seu destino, ser CEO de si mesmo. Evidentemente, como nós já falamos, dentro da hierarquia de função de cada um, porque cada um tem a sua marca digital, né? Cada um tem uma tarefa a cumprir, uma nota musical para formar a grande sinfonia da vida. Muito bem. Então, nós colocamos aqui a roda da vida, e se a gente reparar, é uma roda. Então, ninguém pode ter a concentração correta se não tem a linguagem correta. Ninguém pode ter a linguagem correta se não tem o pensamento correto. Ninguém pode ter o pensamento correto se não tem o esforço correto. Ninguém pode ter a ação correta, a atenção correta, se não tem o meio de vida correto. E ninguém pode ter o meio de vida correto se não tiver o entendimento correto. Tudo está junto. E um depende do outro. A roda não para. Interessante. Nós podemos ver esse princípio dentro também das 7 bem-aventuranças, Macaroy, lá do grego, que Jesus apresentou no Sermão do Monte. Também são aí 7 princípios. E como ser humilde, se você não busca Deus, como ser manso se você não tem puro coração, como tem puro coração se não tem a paz, como ter a paz se você não é misericordioso, como ser misericordioso se você não busca a justiça. Então está tudo interligado, é uma roda. Aliás, o budismo e o cristianismo se completam e nada mais significa do que uma sucessão para momentos mais modernos da mesma verdade espiritual. É uma árvore, como diz Pietro Baldi, que cada vez vai crescendo e trazendo mais conhecimento, né? No entanto,
pertence todos à mesma raiz, o mesmo tronco, que é a ciência cósmica divina. A mensagem do Cancioneiro 2. Vamos para a segunda mensagem da canção de Marpa. Dizer: abandona o mundo de prantos e de dores, Milarepa. Abandona o mundo de prantos e de dores. Faz das cavernas solitárias a tua casa paterna, e da solidão o teu paraíso. Que o pensamento que cavalga o pensamento seja o teu incansável corcel, e teu corpo o teu tempo repleto de deuses, e a devoção incessante a melhor das drogas. Vamos lá. Abandona o mundo de prantos e de dores. É o samsara, é o mundo da ilusão, é o antissistema. Né? Abandona isso. Começa a buscar. É Tânia. Abandona esse desejo desenfreado do apego e vai buscar o caminho da libertação. Faz das cavernas solitárias a tua casa paterna. É a caverna interna. Né? O quarto que Jesus fala na oração, entra no vosso quarto, fechada a porta, né? Esse quarto é a dispensa do administrador da casa. Está em Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Por que dispensa? Porque não é entrar no quarto de dormir, para perder a consciência, não. É entrar no quarto da dispensa para ver quais são os seus recursos e utilizar esses recursos em seu benefício. Olha, é a dispensa cósmica, aquilo que o Balde chama do banco divino, tem recursos ilimitados. De 5 pãezinhos e 2 peixes, olha, 5.000 homens comeram, fora as mulheres e crianças, ainda sobraram 12 cestos. Então, é um recurso imenso. Entra nesse quarto. Por isso que falavam para Gandhi: Gandhi, por que você não vai lá para o alto do Himalaia para meditar, entrar numa caverna e para depois ser o libertador da Índia? Ele disse: eu já trago essa gruta em mim mesmo. Então, busque este mundo solitário para você se transformar e, através das canções, ser solidário com o outro. Não é ser solitário para si, no sentido egoístico. É você se libertando, ajude o outro a se libertar. Né? E da solidão, o teu paraíso. O paraíso é fecha a porta dos sentidos. Fecha a porta do seu contato com a exterioridade, com a mundanidade, e entra na realidade do reino de Deus, que não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. E que está em toda parte. Não sabemos que estamos em Deus e nos movemos em Deus, diz Paulo no Areópago em Atenas. Muito bem. O teu corpo, o tempo repleto de Deus. Olha, é assim que falam as Escrituras, né? Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Então, esse templo, o templo do corpo, se destruíres esse templo, eu erguerei em 3 dias. Este templo é um templo sagrado, porque o reino está dentro de nós. Bom, e a devoção incessante é a melhor das drogas. A devoção ou a oração, ou a meditação incessante, por isso orar sempre, a devoção incessante é a melhor das drogas, é o melhor remédio. O melhor remédio é buscar a sintonia. Por isso que diz Lucas, orar sempre. Ou melhor, ter a devoção incessante. E fala Paulo, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque recebeste de graça. Vamos pegar esse pensamento, essa ideia do pensamento que cavalga o pensamento, e vamos administrar. Está uma passagem muito interessante que Jesus falou: porque pensais mal em vossos corações. Então, é lá no coração que nós temos a origem do nosso pensar, não aqui na cabeça. A origem do nosso pensar está no coração. Depois ele sobe para a cabeça, e aí é como um macaquinho que fica pulando de galho em galho. Ou vai ser direcionado e equilibrado pelo terceiro olho, ou o chakra frontal, quando nós chegamos ao afunilamento da nossa mente pela concentração. Então, o pensamento original está no eu divino. Daí que ele se espalha para o raciocínio que se debruça no cérebro. Muito bem.
Então, o primeiro pensamento é o originário, o que parte do espírito interior, né? E que deve cavalgar, ou ter o controle, ter as rédeas dos outros pensamentos aqui que nós chamamos do raciocínio, né? Ou do eu inferior. Aqui está dizendo que o eu superior controle o eu inferior, né? Que o pensamento originário controle o pensamento secundário. Então, o pensamento que cavalga o pensamento. Vamos pegar aqui uma outra canção, vamos parar naquela segunda parte da canção lá do Marpa e vamos pegar uma outra canção do Milarepa para entender esse tema do pensamento que cavalga o pensamento. Diz Milarepa: cantei então o hino da raça de um yogi, ou melhor, da raça de um yogi é do desenvolvimento biológico de um yogi, ou das gerações dos yogis, ou da geração dos budas, aquilo que é a tradição. O que é que ele está dizendo? Cantei, então, o hino da tradição espiritual do yogi. Curvo aos pés do meu gracioso pai, o Marpa, e curvo diante dele, porque ele, aqui, nesse momento, é que me iniciou. Mas, no entanto, naquilo que ele me iniciou, é a origem da tradição milenar, ou da tradição lá do pensamento originário do sistema do eu divino. Muito bem. E ele chama o Marpa de pai. É lógico que também os discípulos de São Francisco chamavam ele de pai, né? Apesar de Jesus dizer, está em Mateus, no capítulo 23, versículo 9, a ninguém chameis de pai na terra, aqui não que se esteja chamando qualquer mentor e o próprio Jesus de pai, né? Ele, por ser a manifestação divina, está fazendo o papel de pai. É como nós chamamos os nossos pais, né? A nossa mãe, o nosso pai. Mas ele não é o nosso pai originário. Eles são representantes do Pai Divino. Por isso que estão tomando conta, são nossos criadores, estão tomando conta de nós. Então, é um título secundário chamar o pai de pai, ou a mãe de mãe, porque a nossa origem mesmo é o pai espiritual, a mãe espiritual que nos gerou, né? Que é o Deus transcendente. Muito bem. Continua essa canção agora do Milarepa, falando do pensamento que cavalga o pensamento. No interior do templo do Monte Bodhi, é meu corpo. No interior do meu peito, aonde está o altar. No interior da cama superior e triangular, dentro do meu coração. O cavalo da mente, movendo-se como o vento salta. Então vamos lá, vamos devagarzinho. É muito profundo, mas é extremamente bonito. No interior do templo do Monte Bodhi, meu corpo. Significado esotérico. Monte Bodhi é o Monte Meru do organismo humano. É a coluna vertebral. Em sânscrito, o Brahma Danda, em cuja a cavidade se localiza o nervo medial, ou Sushumna Nadi. Então, está se falando que o templo interior nosso é a nossa coluna vertebral, a grande coluna, que liga o Muladhara ao chakra coronário, que liga o chakra básico, genésico, ao chakra divino, passando antes pelo altar do coração, onde está a sede do espírito. Por isso que quando a gente fala de eu, você fala, fulano, você fez isso, você fala, eu, você bota a mão aqui, ó, não bota a mão aqui na cabeça. O eu não é aqui na cabeça. O eu divino está a sede no coração. Muito bem, por isso que Jesus diz, né? Porque pensais mal em vossos corações. Então, nessa coluna vertebral sobe a Kundalini, ou a energia cósmica, a energia, o fogo serpentíneo, a energia divina, que lá no chakra Muladhara se manifesta como energia genésica para criar os bebês, para o ato sexual, também
do prazer sexual, né? Da energia libidinosa. E ela vai subindo pelo esplênico, que se derrama em vibração pelo corpo, pelo chakra da emoção, o plexo solar, pelo chakra do entendimento, que é do coração, pelo chakra da voz, da laringe, que é o chakra da comunicação, né? E pelo chakra do raciocínio, ou do pensamento correto, ou do terceiro olho, e aí o chakra da santidade, da libertação, né? Muito bem. Então, quando ele diz, no interior do templo, nós falando dessa coluna vertebral que tem que estar aberta, limpa. Daí os exercícios de yoga, os exercícios de meditação, a limpeza espiritual permitindo a circulação dessa energia. No interior do meu peito, aonde está o altar, no interior do meu peito é o centro nervoso do coração, o Anahata Chakra, o chakra do coração, onde está a sede espiritual, né? O que a gente fala do eu divino. No interior da câmara superior, lá do coração, e triangular dentro do meu coração, diz a canção de Milarepa, onde nós temos o eu superior ou Cristo, a mente ou Bodhi, e o espírito. Então, forma essa trindade. O espírito, que através da mente se une ao Cristo interno. Muito bem. A sede está no coração, né? E no seu interior da câmara superior e triangular dentro do meu coração. O cavalo da mente, movendo-se como o vento, salta. Por que pensais mal em vossos corações? Poderíamos também dizer, por que pensais bem em vossos corações? Ele dá um salto, ele parte lá do coração, e aí eu tenho que controlar esse salto para saber o que é que eu vou pensar, porque naquilo que eu vou pensar, eu vou falar e posso manifestar. É um processo de materialização. Então, na hora que salta, ele salta como vento, vento é espírito, é pneuma no grego, né? O espírito sopra onde quer, e eu tenho que ter esse controle desse impulso involutivo para que só saia impulso evolutivo, impulso do bem. Isso tem que ser treinado, porque é difícil a gente pensar nas coisas do bem, porque nós somos acostumados a pensar nas coisas do mal. Então, precisamos botar inputs positivos para dentro, para que daqui a pouco a gente fique sempre acostumado a pensar nas coisas do bem, para quando haver esse salto, ser salto de positividade. Então, o cavalo da mente, que sai daí, o pensamento que cavalga o pensamento, esse pensamento, ele é arrastado pelo invento, pelo impulso espiritual. Só que aí o impulso tem que ser positivo. Então, nós temos o cavalo da mente movendo-se como o vento salta. O coração, centro onde brotam todos os impulsos mentais que, não controlados, são tão rebeldes quanto um cavalo selvagem. A captura e a domesticação desse cavalo são os primeiros passos da ciência do controle da mente, chamada yoga. Então, os primeiros passos lá na Hatha Yoga, os primeiros passos é controle o cavalo da mente. Através da respiração, pranayama, através das posturas, as asanas. Poderíamos dizer, né? Controle a vossa mente, entrando no vosso quarto e fechando as portas dos sentidos para meditar e se recolher. E saber quem eu sou. Homem, conhece a ti mesmo e decifrarás o enigma do universo. Está lá no Templo de Delfos. O pensamento que cavalga o pensamento. E aqui nós estamos sempre aqui mostrando a carta 7 do tarô, que é bem isso, né? Se você quiser ser a sua santidade, a sua majestade, o príncipe controlador, você tem o teto, o dossel da proteção divina, você tem que ter o cetro do poder, mas tem que estar com as rédeas na mão para controlar os impulsos. Não é acabar com os impulsos, não é acabar com o instinto, porque ninguém acaba com o instinto e nem se deve acabar com o instinto, e sim colocar ele no lugar certo. Primeiro na frente o dossel, vai a intuição, depois vai o cavaleiro, que é a razão, e com isso ele vai lá trazendo com ele os instintos, podemos dizer, governados ou controlados pelas rédeas, para bridar ou frear todo o impulso rebelde, para que o cavalo faça a vontade do cavaleiro, não o contrário.
o pensamento que cavalga o pensamento, não é o contrário. Então, diz aqui a canção de Milarepa, né? Que laço pode ser usado para prender esse cavalo desenfreado? Qual o laço? 2. Em que poste deve ele ser amarrado? Como que eu posso amarrar os meus impulsos? Esse pensamento que sai assim, arrastado pelo vento. Que comida se ele deve dar quando faminto? Como eu devo alimentar meus pensamentos? Que bebida se ele deve dar quando sedento? E, por fim, em que estábulo eu devo colocar ele quando ele fica enregelado, que ele fica frio? O pensamento tem que ser quente, caloroso. Pietro Baldi diz que a intuição tem que ser afetiva, calorosa, amorosa. Paulo fala em comprimento, largura, altura e profundidade do amor de Cristo. O amor é quente. Como esquentar positivamente os nossos pensamentos, para que saiam pensamentos amorosos, ou melhor, que sejam pensamentos coerentes com a lei divina. Continua Milarepa. Para prender o cavalo, utilizai como laço a unidade de propósito. Saber para onde quer ir, igual um GPS. Qual a unidade de propósito? Para onde você quer ir? E para onde todos os caminhos têm que levar para aquela unidade de propósito. Deve amarrá-lo quando agarrado ao poste da meditação. Então, só tem um jeito de você amarrar o pensamento. Está sempre meditando, se concentrando, com o centro. Porque se você se descentralizar, você fica confuso. Né? Muito bem. Deve alimentá-lo quando faminto com os ensinamentos do guru. O maior alimento que você pode dar para você mesmo é o evangelho. É a mensagem budista, ou a mensagem de todas as boas religiões do mundo. Deve lhe dar de beber, quando sedento, o fluxo da consciência. Lá. A energia que sobe e desce, que é a energia cósmica que passa por esse monte da coluna vertebral. Né? Deve-se recolhê-lo quando enregelado no estábulo da vacuidade. Se ele está frio demais, é porque está pensando demais, está perdido, está vagando, está solto. Eu tenho que trazer ele para dentro de mim. Terminar com ele no sentido de botar ele no centro, onde tem a origem do calor divino, do calor do amor. Como cela, para montar, como cela, eu tenho que utilizar a minha vontade. Então, eu tenho que trepar na minha vontade e eu, como diz Francisco de Assis, colocar a minha vontade como propriedade divina. Ou a obediência, como começa o canto de Marpa, a obediência do terceiro princípio franciscano, ou fazei, Pai, que eu faça a tua vontade, não a minha vontade. Então, como cela, utilizar a vontade. Como brida, para frear o intelecto. Então, eu tenho que estar sempre raciocinando, e raciocinando no intelecto também divino, cósmico, para estar sempre com as rédeas na mão, freando. Surgiu um pensamento, eu vi que ele não é bom, eu uso as rédeas, brido imediatamente. Pode surgir? Pode. É natural que surja? Mas eu tenho que ter consciência. Esse pensamento está coerente com a mensagem? Não, então brida. Prendei nele, como silas e rabichos, a fixidez imóvel. Silas é a tira de couro com que se prende a sela ou a carga sobre o lombo da cavalgadura. Então, a coisa tem que estar bem presa, bem amarrada, principalmente diante da carga toda que você leva, que é aquilo que vai constituir o teu karma. Né? Então, deixe isso bem ali, bem preso, bem amarrado, bem controlado, para que não saia esses impulsos desenfreados por aí. Porque tudo aquilo que a gente vive volta, vem à tona. Tudo aquilo que a gente planta, né, vai ser gerado. Toda semente vai brotar. Então, se eu tive tantas sementes negativas no passado, botei tanta semente ruim para o passado, eu tenho que agora botar as cilhas e os rabichos,
nada mais são do que saber controlar esses pensamentos e, quando eles surgem, eu deixar eles imóveis, sob o controle da meditação. E passar ele como cabresto e focinheira, os ares vitais. O cabresto é o que marra o rabo do cavalo, né? E a focinheira é aquilo que fica assim na frente, né? E que ele respira, fica muito bem. E vai com determinação. Por ali é que passa os ares vitais. É o bambu, é o Monte Meru, é o bambu, é o templo interior, que vai passar lá do rabo, lá da cauda, do chakra muladhara, até o alto da cabeça. E aí eu tenho que deixar isso fluir, e fluir de forma positiva. Não adianta aprender, nem os pensamentos negativos, não adianta aprender, é reconhecer que eles têm e não dar autoridade para eles, deixá-los bloqueados. Aprender nesse sentido, né? De reconhecer, entender, daí a terapia. Reconhecer o problema, administrar o problema e transformar ele em energia positiva. Então, seu cavaleiro é o jovem de intelecto, a aguda vigilância. Aqui o jovem intelecto não quer dizer o jovem de idade, é aquele que tem o intelecto jovem, alegre, desperto, vivo, né? Intenso. Né? É Jung, no final da sua vida, escrevendo o melhor livro. É Pietro Baldi, em 1971, no final da sua vida, escrevendo o melhor livro, que é Cristo. Né? Então, ter essa juventude no pensar, cheio de energia. Que o seu elmo, o capacete que ele porta, é o altruísmo mahayânico, que são as duas correntes do budismo, o Hinayana, ou a escola menor, e a Mahayana, que é a escola maior. Seria o pensamento de todas as religiões do mundo, seja do budismo, seja do mundo védico, seja do mundo umbandista, seja do mundo espírita, seja do mundo do cristianismo, do evangelho, não importa. Esse tem que ser o nosso capacete, que é a grande mensagem espiritual de altruísmo, né? Que é sair de mim mesmo em benefício do outro, sem deixar de amar a si mesmo. Que a cota de malha em que o cavaleiro veste é o saber, é o pensamento, é a contemplação. As suas costas, ele deve carregar a concha da paciência. A paciência, logo, é uma coisa construída de há muito. Não é fácil construir a paciência. E na hora da dor, na hora do problema, continuar paciente. E diz Paulo, o amor é paciente. Não é fácil. Por isso que tem que estar na minha retaguarda, fruto do meu conhecimento já de experiências vividas. Segura nas mãos a longa lança da inspiração. A lança para onde eu quero ir, que é a força de vontade, que é a determinação, que é o GPS, que é a direção de propósito, né? A unidade de propósito. Em seu flanco empunha a espada da inteligência. A espada não é para confrontar, é a espada da palavra, da inteligência verdadeira, da palavra sábia, da mensagem religiosa. O polido bambu da mente é a causa universal, é por ali, por aquele bambu da coluna vertebral, que toda a energia espiritual circula nesse templo interno. Endireitado pela ausência da raiva ou da ira. O amor não se irrita, diz Paulo também, né? Não é fácil. Então, controlar esse impulso, um impulso mais forte para a gente ficar com raiva e se irritar, eu sei que aí eu tenho a minha parte mais negativa. E depois que a gente fica com raiva e irritado, aí destrambelha tudo. A confusão mental surge. Então, que você possa ter farpado com o tufo das 4 virtudes ilimitadas. O tufo aqui, você imagina o cabelo, que você olha o cabelo assim, parece que é uma coisa só, mas estão vários fiozinhos, mas eles estão tão próximos que parece que é um conjunto. Quando a gente vê o arame farpado da cerca, por isso fala farpado, ele está afastadinho. E por aquele caminho, por aquela brecha, ainda pode entrar o mal. Aqui no caso da mente, eu tenho que deixar esse arame farpado tão juntinho que pareça um tufo.
bem juntinho, para que possa ser uma defesa mesmo, um escudo realmente de defesa, para não deixar o mal penetrar. Nem, mais do que penetrar, é penetrar no sentido de sair de dentro de mim mesmo. Né? Então, ter esse controle. Pontilhado com a aguda cabeça da flecha do intelecto. Então, o intelecto tem que ser o administrador, como uma flecha, e por isso que eu não posso estar no caminho errado, a flecha tem que ir para o alvo, para eu me transformar num campeão olímpico, né? Um campeão olímpico da minha própria evolução. Armado no flexível arco da sabedoria espiritual. A arte zen do cavaleiresco zen, né? A arte de lançar as coisas, de lançar com uma direção correta, com firme propósito. Isso é a sabedoria. E aí, fixado na abertura do sábio caminho e do método do correto. Sábio caminho. O método, nós já vimos lá no budismo, né? Quando estávamos falando especificamente do caminho óctuplo. Né? Ele se lança à plena compreensão da comunhão total. Então, saber que você, o outro, o cosmos, Deus, o teu mentor, todos estão numa única unidade, né? Que é a comunidade, ou a igreja, a eclésia, a comunidade. E assim, arremessados, as flechas caem sobre todas as nações. Então, não é só para te beneficiar, mas para beneficiar a todos. Elas atingem a todos os piedosos, a todos que querem se abrir para essa compreensão. Porque aquele que não quer abrir está com uma casca tão grossa, tão dura, que a flecha não penetra. Só a própria dor será a enfermeira desta alma não impiedosa, né? Impiedosa. E matam os doentes do egoísmo. A pior doença que nós temos é a do ego. Daí o egoísmo, né? Quando a pessoa diz primeiro eu, depois eu, sempre eu, essa é a grande doença. Né? Eu tenho que usar a flecha do intelecto, ter a direção firme, segura, com a aspiração da lança correta para ou em direção de bons propósitos. Né? E assim são dominados os inimigos e as más paixões, que antes de tudo está dentro de nós mesmos. E assim são protegidos os nossos parentes. Os nossos parentes aqui, antes de tudo, aquilo que é mais íntimo é o corpo causal, que é o corpo búdico, e o corpo átmico, ou melhor, o Cristo interno, ou a mente e o espírito imortal, a centelha divina. Bom, esse cavalo, diz ainda Milarepa, esse cavalo corre pela extensa planície da felicidade. Seu objetivo é a obtenção do estado de todos os conquistadores. Seus traseiros deixam para trás o apego à vida samsara. Sua dianteira busca o lugar seguro da libertação. Correndo tal carreira, sou conduzido ao Budado. Julgai se isso é igual à vossa concepção de felicidade. E termina Milarepa. Eu não desejo a felicidade do mundo. Porque a felicidade do mundo é o samsara, é passageiro, é prisão. Então, o cavalo deve correr pela planície da felicidade, as bem-aventuranças lá do Cristo. Né? O seu objetivo é ser um conquistador, antes de tudo, um conquistador de si mesmo. Que o seu traseiro, ou melhor, o seu passado, deixe para trás todos os apegos do samsara ou do antissistema, e que você tenha na dianteira essa lança que te leva em busca da libertação, do nirvana, do sistema. Muito bem. Voltemos, então, para a canção de Marco. E aí vamos para a terceira e última parte da canção dele, ensinando o nosso Milarepa. A ti, ó enérgico, o próprio Milarepa, conferi o ensinamento que contém toda a sabedoria. Tua fé, o ensino e eu mesmo somos uma mesma coisa. E possa esta perfeita semente da verdade, confiada assim ao meu filho, Milarepa, produzir sua folhagem e seu fruto, sem corrupção, sem dispersão, sem fenecimento. E aí termina o canto. A ti, ó enérgico, ó tu,
de poderosa perseverança, a ti oramos, diz Milarepa. Então, ter essa perseverança é que é a tal da energia. O próprio Milarepa já encontrou em si mesmo essa energia, essa perseverança. Lembra lá naquele horóscopo da sua desencarnação, que é sobre perseverança, não desanimar nunca, como nos fala o Evangelho? É isso. Que o ensinamento que contém toda a sabedoria, que a tua fé, o ensinamento e eu mesmo são uma só coisa. É a união entre a sintonia, a mensagem e o mestre. Então, fé é igual a ensinamento, que é igual ao guru. É aquilo que diz Jesus. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra é espírito, é vida. Como discípulo é espírito, é vida. Como mestre é espírito, é vida. Por isso, uma unidade perfeita. E possa esta perfeita semente da verdade, o que é a semente da verdade? O semeador saiu a semear enquanto lançava a semente de Jesus. Né? Então, que possa a perfeita semente da verdade, que foi lançada pelo Adi Buda, ou pelo Cristo interno, através de Marpa para Milarepa, ser confiada assim ao meu filho, o Milarepa, e produzir sua folhagem e seus frutos. A folhagem que conforta, né, que dá sombra, e o fruto que dá doçura e alimento. Então, nós temos a quinta colocação aqui do fruto, que a semente ainda caiu, a outra semente, a boa semente, ainda caiu em boa terra. E aí, no caso, é o Milarepa. Cresceu e deu boa colheita, 100 por 1, diz já Jesus. Né? Então, o Milarepa deu 100 por 1. A semente caiu na boa terra do seu coração e produziu um bom fruto. Sem corrupção, no caso de Milarepa e de outros, né? Sem corrupção, sem dispersão, sem fenecimento. E aí termina o canto e ele vai preparar Milarepa para partir pelo mundo afora. Ele vai dar as recomendações finais de despedida, como Cristo fez a reunião final com seus discípulos para se despedir, mas para mandá-los ir mundo afora, levando a mensagem que eles receberam. Porque é assim que é a raça dos yogis, é assim que se passa a tradição de um para o outro, do Cristo para os apóstolos, dos apóstolos para os discípulos, chegando até a nós, é o que nós estamos fazendo nesse momento, na medida do possível. Então, tendo assim cantado, o guru colocou sua mão sobre a cabeça de Milarepa e, derramando bênçãos, ele começa a dar a sua mensagem final. Meu filho Milarepa, a tua partida, o ide pregar, dilacera o meu coração. Aí na oração, Jesus, ele fala, Senhor, cuidai deles que vão ficar no mundo. A sua partida dilacera o meu coração. Mas como todas as coisas compostas e são sujeitas à dissolução, não há esperança para elas. Não tem como eu querer te prender aqui comigo. Faz parte do trabalho de transformação espiritual o ir de pregai, porque no ir de pregai você se fortalece. Daí a necessidade de entender a frase de Jesus, é necessário para que o Espírito da verdade venha. Porque senão a gente fica sempre diante do mestre, qualquer dúvida, só pergunta o mestre, e a gente vai se transformar em mestre quando? Vai se libertar quando? Quando vai sair da faculdade e deixar o professor e seguir a sua profissão? No entanto, há um período de reflexão. No entanto, fica mais alguns dias, examinar os teus textos, os teus estudos, e se encontrares ambiguidade neles, esclarece-os. Como disse Jesus, antes de vir o Espírito Santo, que será derramado sobre vós no dia de Pentecostes, ficai aqui em oração, em comunhão em Jerusalém, refletindo, só depois que você será agraciado com a libertação e aí ficar unido ao Espírito Santo e pregar. Diz Milarepa, obedeci, e durante esta permanência ali, que nem os apóstolos permanentes em Jerusalém até o Pentecostes, durante esta permanência, minha dúvida no tocante aos textos foram esclarecidas.
a iluminação chegou, o esclarecimento chegou, as dúvidas foram tiradas. É isso que disse Jesus. Para vocês eu explico, mas que palavras duras, Senhor? Que ensinamento é aquele? Para vocês eu explico. Então fica aqui, entram nessa caverna e eu irei explicar. E aí, no caso, houve uma despedida com uma ceia, a grande fraternidade. Por isso que é de Jesus fazer isso em minha memória. A ceia sagrada, onde há uma comunhão. Porque o mesmo que você come é o mesmo que eu estou comendo. E a gente mostra uma unidade de princípios e de propósitos. Não só no alimento material, mas no alimento espiritual. E no alimento divino que chega sobre eles através da prece. Então, há essa ceia mística. E o que acontece na ceia mística? Então, o guru ordenou que sua esposa Damema enfeitasse o altar com oferendas, como no caso Jesus pediu para Pedro e João prepararem a Santa Ceia, lembra? Então o guru ordenou que sua esposa Damema enfeitasse o altar com oferendas para uma cerimônia, o que ela fez em grande escala, depondo oferendas para as divindades tutelares, que são os mentores espirituais, bolos sacrificiais para as Daknis, que são os elementais, os gnomos, as ondinas, as salamandras, os silfos, e um esplêndido banquete para a Irmandade, que são os discípulos de Marpa, que é a egrégore, né, ou a igreja, a comunidade, tanto de encarnados como de desencarnados. E aí todos numa ceia mística se confraternizam de forma universal, de forma cósmica. O que acontece? Nesse exato momento, ele mostra os seus poderes, como Cristo mostrou o poder da ressurreição, entrando com a sala fechada, né, e mostrando as marcas nas mãos, repare, nos pés e no lado. Sou eu mesmo. Então, ele, nesse exato momento, o Marpa mostra os seus cidis, os seus poderes seus poderes paranormais, e mostra que tudo é impermanente, que tudo se transforma em tudo, que a unidade, ele está presente em tudo e, ao mesmo tempo, transcende tudo. Vamos lá. Durante aquela assembleia, aquela ceia, né, mística, meu guru se mostrou na forma do Gayapa Dorje, ou melhor, do Adi Buda, e também em várias outras formas divinas, com os diversos utensílios associados a essas divindades, tais como os dorjes, os sinos, as rodas, as gemas, os lótus, as espadas e todos os outros. Em outras palavras, num processo de fenômeno paranormal se materializa qualquer coisa. Né? Flores, faz objetos se levantar, se materializa objetos, aparelhos, e o corpo, e também se transforma no corpo que se precisar para levar a mensagem. Por isso que muitos espíritos, às vezes, se materializam na forma de Dr. Bezerra, ou assinam como Dr. Bezerra, porque estão presentes em toda parte a serviço do Dr. Bezerra. E diz André Luiz que ele, Bezerra, já faz por merecer uma união de seres, de espíritos, né? de comunidade que trabalha a serviço dele, mas em nome de Cristo, ou do Cristo. Muito bem. Ele também mostrou algo sagrado. Na hora que ele deu as bênçãos espirituais, ele também mostrou as letras mântricas, para isso que eu tinha falado antes do som, né? As letras mântricas, místicas do Om a Um, de diferentes cores. Cada cor tem a sua vibração, né? Leia lá na grande síntese. No nosso livro Para Compreender Petrobras, nós fazemos até uma escala e postamos lá uma tabela. Né? Então, olhem lá o livro Para Compreender Petrobras, de minha autoria e do nosso querido Júlio Damasceno. Um a um. As bênçãos do corpo, da falha e da mente de todos os Budas. Então, ele termina a mensagem dando uma bênção de todos os Budas para o corpo de Milarepa, para a mente de Milarepa e para a fala de Milarepa, que era a missão que ele iria mundo afora. O Om
purifica os canais e traz a realização da energia. Então, ele botou essa vibração do Om para que todos os canais do Milarepa fossem abertos, para ele estar sempre como um instrumento do plano espiritual, como nos fala a mensagem atribuída a Francisco de Assis. O ar transmuta o fluxo de energia e traz à tona a natureza radiante. Então, ele transforma as energias espirituais e traz à tona, pela aura, a energia cósmica, aquela energia do Kundalini, que sobe pelo o bambu da coluna vertebral. E refina a essência criativa e realiza nesse plano, o refina a essência criativa e realiza neste plano a essência dos céus. Ou melhor, a criatividade cada vez mais vai aumentando, cada vez mais o apóstolo ou o discípulo vai ficando cada vez mais intuitivo, tendo uma criatividade em maior profundidade, uma intuição mais divina, fazendo com que a mensagem do céu desça aqui mesmo, de forma surpreendente, numa verdadeira loucura, fazendo o céu se materializar na Terra. Após ter manifestado esses sinais das ciências ocultas, de um mestre das ciências ocultas, disse Marco a Milarepa: esses são os chamados poderes psicofísicos, que jamais devem ser exibidos por simples bravata. Eu os exibi como meu presente de partida para ti, Milarepa. Então, aqueles fenômenos do Cristo materializado, que mostrou as mãos, pegou, comeu peixe, mel e pão na frente de todos, e disse: um espírito não tem carne e ossos como ovelhas que eu tenho, e ficou com eles 40 dias, e fez outra pesca maravilhosa, com 158 peixes grandes, e depois subiu aos céus. Esses fenômenos não são para a gente fazer de bravata, de orgulho, de vaidade, muito disso. É só para fortalecer, para mostrar a impermanência das coisas, que tudo se transforma em tudo, que se a espiritualidade está presente em tudo, através da imanência divina, e que a gente tem que se preparar para usar os fenômenos psíquicos, paranormais, espirituais, sempre em benefício do outro, em benefício da mensagem, e não para aparecer, para mostrar um poder diferente para com o outro. Muito bem. Então, é a força do exemplo. E diz lá a passagem aqui. É a força do exemplo. Vi assim que meu guru, disse Milarepa, vi assim que meu guru, Marpa, era tão infalível quanto o próprio Buda. Muito me alegrei por isso, e resolvi imitá-lo e obter os poderes ocultos de igual natureza. Como diz Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou do Cristo. E é o caso de Tomé. Ele viu aquele Cristo materializado ali, as marcas nas mãos, nos pés. Ele fala: meu Deus, ele é tão grande que nem aquele Deus, o Yahvé, aquele Deus do Antigo Testamento. Meu Deus! E era ele mesmo. Mas, meu Deus! Aí ele vê que Jesus era tão grande quanto aquilo que ele acreditava. Mas ele quis aprender também. Aprender a lição para ser um grande apóstolo, como foi Tomé, como foi Paulo, como foi Pedro, como foram todos eles, porque passaram a ser imitadores de Cristo e poder dizer: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então vem a fé. Essa é a sintonia que o mentor e o discípulo vai ter para sempre. Eu não vos deixarei órfãos nunca. Estarei sempre em sintonia convosco, em todas as atividades e para sempre. Nunca mais vos deixarei, até o fim dos tempos. Perguntou-me então o guru: filho, tu vistes e acreditaste? Respondi: sim. Ó Senhor Guru, é impossível não acreditar. Eu te imitarei em devoção até obter esses poderes. Foi o que Jesus falou. E você, Tomé, viu? Acreditou? Então, sede meu imitador. Vai, ide e pregai. A mesma mensagem, lindíssima, né? E aí, por fim, vem a iluminação. De tanto refinar a criatividade, cada vez você vai buscando mais
essa unidade divina, a unidade de propósito. E aí tudo aqui no mundo passa a ser passageiro e você só fica com foco na luz lá em cima do sistema para se unir a ele. E aí Milarepa respondeu, Marpa respondeu, muito bem, meu filho, estás agora pronto para partir, pois te mostrei a natureza ilusória de todas as coisas existentes, e sei que agora você será obediente, vai, acima de tudo, cavalgar com teu pensamento originário ou pensamentos aqui do eu inferior. Terá um controle sobre a tua vida e terá uma unidade do propósito para fazer a vontade da raça dos yogis, da vontade da árvore búdica ou da mensagem divina. E aí ele parte com a missão de saber que tudo é passageiro e tudo é transitório. Como diz Heráclito de Éfeso, ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes. Tudo está fluindo. E a gente não pode ficar preso a essa tanha, esse desejo desenfreado. Tudo flui, tudo passa, tudo se transforma. São as bandeirinhas do Tibete, do budismo do Tibete, anunciando isso. Para terminar, eu queria ler uma mensagem do Dharmapada de Buda para fecharmos o nosso estudo. Diz o Dharmapada, no capítulo 8, versículo de 10 para frente, versículo 110 para frente. Mais vale um só dia vivido na virtude, na meditação, que 100 anos entregue às paixões. Mais vale um só dia vivido na sabedoria e na meditação profunda, que 100 anos vividos na insensatez e descontrole. Mais vale um só dia vivido com coragem e esforço correto, que 100 anos vivido na indolência e dissipação. Mais vale um só dia vivido na virtude, na meditação, que 100 anos passados na ignorância, no transitório, sem considerar que tudo surge para desaparecer. Mais vale um só dia passado na contemplação do caminho, que conduz à libertação da morte, do que um século vivido na ignorância do caminho. E, por fim, mais vale um só dia decorrido na contemplação da verdade suprema que um século vivido na ignorância da verdade suprema. Que Milarepa abençoe a todos nós. Que o Cristo interno, o Adbuddha, possa brilhar no seu coração. Me inclua nas suas vibrações. Muita paz.